Livro O Peso da Inexistência, da autora nacional Amélia Greer. Prefácio. Este é o segundo ano do concurso Pod Letras. Quando iniciamos nosso podcast, em 2022, jamais imaginamos que esse projeto existiria e, muito menos, que encontraríamos tantos talentos. Em 2023, com a primeira coletânea, tivemos o prazer de descobrir alguns bons autores e reforçar a qualidade de outros, que já despontavam no cenário literário. Para nossa felicidade, 2024 não ficou atrás, e após montarmos uma nova e excelente coletânea com os 10 selecionados, com a nossa convidada de honra, Larissa Brasil, e com os contos que nós, os apresentadores, escrevemos, assim como no ano 1, teríamos a missão de publicar um novo livro solo da primeira colocada, Amélia Greer. Realmente, essa seria uma empreitada desafiadora, especialmente para a autora que, embora já tivesse publicado outras obras, jamais experimentará um texto com a extensão e o fôlego de uma narrativa longa, ou de um romance. Entretanto, sem pestanejar, ela topou o desafio e colocou mãos à obra para nos entregar um romance, partindo do zero, dentro do curto prazo de 4 meses. Passado algum tempo, Amélia nos apresentou os primeiros capítulos de uma história que, embora estivesse muito bem escrita e parecesse muito interessante, não dialogava com o conto que a fez vencer nosso segundo concurso e com o qual estávamos tão encantados. Logicamente, ela poderia enviar uma história de temática diferente, caso quisesse, mas, atendendo ao nosso desejo de ler mais a respeito de um tema tão relevante, atual e significativo que nos cativou, a autora aceitou o desafio ainda maior de iniciar um novo projeto do zero, com ainda menos tempo para concluí-lo. O relógio estava andando. Com a pressão do tempo e o risco de que sua premiação passasse para o segundo lugar do concurso, Amélia Greer se dedicou, deu o seu melhor e nos entregou a obra que se encontra nas próximas páginas. Por incrível que pareça, brindando-nos com um texto ainda mais interessante, profundo e visceral, uma história com a qual qualquer leitor será capaz de se relacionar, da qual poderá se apropriar e onde se enxergará. Para nós, do Pod Letras, é uma honra trazer à luz mais esta incrível obra e nos sentirmos satisfeitos por, de algum modo, fazermos parte desse excitante processo e contribuirmos para a produção literária brasileira. Esperamos que você, leitor, curta e se encante com estas linhas da mesma forma que nós e que vire a última página com o sentimento de ter vivido uma experiência única, capaz de te fazer refletir, emocionar-se, divertir-se e mudar um pouco sua visão sobre a vida, em tempos tão loucos. Para Amélia, o nosso muito obrigado por nos permitir fazer parte disso e também nossos parabéns pelo belíssimo trabalho. César Costa, escritor. Para a Dona Magdalena, a história que me fez autora. Para Fernanda, Celso e Mara, que construíram meu enredo. Para Júlio, a história mais bonita que eu vivi. E para o meu Gabriel, a historinha que tive o privilégio de escrever. A Will Santos e César Costa, da equipe do Pod Letras, obrigada pela oportunidade de publicação e por acreditarem no meu trabalho. A Mara, Celso, Fernanda, Claire, Clemir, Yudilson, João, Vanessa, Vivian, obrigada por tornarem tudo possível. Insira um título. O pedido era claro e simples, mas mesmo assim, o ponto de inserção de texto piscou centenas de vezes antes que uma letra tímida ousasse aparecer. E outra, e mais uma, após longa demora. Tanto esforço para, depois de breve surgimento da quinta letra, tudo ser apagado novamente, com a força de uma dúvida cruel. Insira um título. O campo era de preenchimento obrigatório, uma ordem, afinal, delicadamente tirânica. Compreensível, pois, sem um título, como saberiam o que buscava? Quem era e quais as suas habilidades? Justo. Justíssimo para quem tem títulos, nomes,
sobrenomes, graduações, talentos e laços. Porém, para ela, representava mais um espaço em branco entre diversas lacunas existenciais não preenchidas. Uma pergunta que outros sempre respondiam em seu lugar. Estudante, universitária, mãe, esposa, dona de casa, responsável por mulher do, mãe de, uma figurante. Vez ou outra, uma futura de cartão de crédito a chamava de senhora. Daí surgiu a dificuldade em achar manchetes para anunciar a sua estreia no mundo. Constrangida, começou com o básico: nome, sobrenome, endereço, substantivos concretos. Depois, os numerais, data de nascimento e telefone. Em seguida, alguns adjetivos. Iniciou pelo pátrio, o único ainda válido, após intempéries econômicas e tecnológicas. Escolaridade? Ensino médio? Completo? Primitivo demais? Ensino superior? Incompleto? Simples? Estado civil? Composta? Casada e com 3 filhos para criar. Ao final do formulário, sobrou apenas o verbo anexar. Escolheu uma pasta cheia de documentos e alguns advérbios. Pouco experiente, nunca trabalhou, certamente capaz de cumprir efetivamente qualquer função. Linda frase. Faltou apenas uma palavra para completar todas as lacunas. Insira um título. Uma função, uma qualificação, uma palavra chamada qualquer, nada. Seu coração batia mais rápido do que o ritmo da barra piscante, mas nenhuma letra ousou aparecer. É difícil enumerar predicados, quando o mundo a fez oculta e você não é sequer sujeito. Caso pudesse, seus dedos digitariam: estudo letras durante o sono dos meus filhos, ou procuro um trabalho para sustentar a minha família. Porém, não havia espaço ou lugar para preposições, conjunções ou emoções. O mundo quer caracteres em poucos caracteres. A modernidade coordenada odeia subordinações. Insira um título. Vamos tentar secretária. Uma lista de infinitas possibilidades surgiu pouco antes da opção do lar ser selecionada. Em seguida, mais lacunas difíceis: experiência profissional e idiomas. Tantos requisitos por um salário mínimo. Inglês, lê, fala e compreende bem. Espanhol, lê, fala e compreende bem. Francês, lê e compreende um pouco. Italiano, fala e compreende um pouco. Os dedos oscilaram rapidamente no teclado. Apaixonada por línguas, como não aprenderá a falar o idioma dinheiro? Não tinha o que fazer com elas, além de enumerá-las para gerar volume no formulário. Contudo, a paixão resistia no peito, superando os boletos atrasados da faculdade e a obsolescência triste, gerada pelos tradutores automáticos. No campo, experiência profissional, um novo hiato surgiu. Não pela ausência de palavras, mas pelo medo da única cabível. Nenhuma. Pois jamais administrará outro lar que não o seu. E, ironicamente, cuidar de uma casa, da agenda de 3 crianças e de um homem adulto não contava como experiência profissional. Um paradoxo. O que está fazendo, amor? Carlos perguntou. Amor? Que lindo título! Inesperadamente, o campo vazio do coração foi preenchido com uma demonstração espontânea de afeto, e ela sorriu, antes de esconder a página aberta. Que privilégio ser amor, entre tantas lacunas. Preenchi um formulário num site de empregos. Tenho certeza de que conseguirei algo. Em breve, tudo ficará melhor. Melhor? O quão patéticos são os superlativos em tempos estagnados. São abstratos, quase fictícios. Faz pelo menos uns 15 anos que tudo ficará melhor. Ou será que são 20? Quando foi mesmo que mudou a moeda? 30? Talvez até antes dela nascer. O mundo está melhorando há muito tempo, dizem as bolsas de valores em todo o mundo. Não à toa,
apropriaram-se da pobre palavra, tornaram-na verbo a esperança, um sentimento impróprio, talvez que nos limita a sempre esperar. Já conversamos sobre isso. Tenha um pouco de paciência, você merece algo melhor. Havia mágoa em sua voz. Melhor. Oxítona maldita. Guardas as tuas forças para um fim? Um que nunca chega? Um fim mal distribuído no qual, infelizmente, ela se encontrava na porção atona, sem mais forças para escolher. Não havia mais tempo para comparativos ou superlativos, pois o único grau que a preocupava era o de endividamento da família. Precisava de um emprego, bom ou ruim, melhor ou pior. Falta só 1 ano e meio para você terminar o curso de letras e virar professora. A gente dá um jeito de pagar as mensalidades. Carlo insistiu. 1 ano e meio. No tempo do mundo é um sopro. No dos homens é um piscar de olhos. Porém, no universo dos juros compostos a 8,18% ao mês, é uma eternidade agonizante e sem volta. Inevitavelmente, seu coração doeu ao se deparar com mais uma espera que virava mera esperança. Faltava tão pouco para acabar, mas custava tanto e valia tão mais do que supunham os bancos. Não havia meios, pois todos os caminhos possíveis foram privatizados e possuíam pedágios caríssimos. A única mão amiga que o mundo lhe oferecia era invisível, e sem hesitar agarrou-a com força. Sem olhar para o marido, a quase professora digitou nenhuma experiência na vala comum de um site de empregos. Mais um sonho enterrado, em nome da melhora constante do mundo. O marido não gostou. Além disso, quem vai cuidar do Bruno? Carlos soou contrariado. Um alarme urgiu em sua mente, anunciando um traje machista, porém, ao olhar para o tal macho, em vez de fera, viu um ferido, um provedor arruinado pela escassez, nadando contra o próprio ego, excomungado pelas próprias crenças. Outra vítima do machismo, afinal, quem cuidará de nós? Até pensou em verbalizar, mas achou desnecessário, pois ele já estava triste por não conseguir cuidar sequer de si mesmo. Ora, cuido dele enquanto você trabalha e depois invertemos. Vai ficar tudo bem. Foi enfática. Bem, como usar esse verbete quando a decadência vence todos os dias? Aplicativos que alugam carreiras, smartphones que duram mais do que empregos, e tudo bem. Diplomas tão úteis quanto uma rebolada sensual na internet. E tudo bem, em nome dos bens. Ouvi dizer que há uma multinacional alemã precisando de engenheiros. Amanhã começa o processo seletivo e hoje vou até lá obter informações. Vai ver, estamos nos desesperando à toa. A voz grossa e firme de Carlos desafinava. O dinheiro acabou. Não há empregos, nem salários, como os de antes. O desespero não é à toa. Merda. A raiva inflou os pulmões, mas felizmente ela não teve tempo de gritar tudo o que queria, pois o olhar triste do marido sangrou toda a indignação presa em sua garganta e a revolta saiu na forma de um suspiro. Para que brigar e acabar com a esperança remanescente de um engenheiro vencido por um robô japonês? Sabia que as oportunidades que surgiam para o marido eram todas por conta própria. Empreenda, terceirize-se, abra um CNPJ e seja seu próprio patrão. Mude o índice, pense como um milionário e tudo ficará bem. Carlos, o desespero é real. Não podemos mais esperar, nem escolher. Temos que trabalhar com qualquer coisa. Foram as palavras mais adequadas que conseguiu falar. Não há mais tempo para vaidades. O padrão de vida anterior se foi. Não somos mais nada. A raiva continuou a provocar a voz, para que o grito contido saísse, mas ela não o permitiu. Não precisava falar, pois as contas amontoadas na escrivaninha falavam por si só. Carlos, porém, não queria entender, uma vez que o orgulho criará raízes profundas resistentes à escassez financeira. Essa empresa alemã é referência na área de engenharia mecânica, financia vários projetos e pesquisas nas universidades. Vai dar certo e no fim você vai ver que o desespero foi em vão. Ele disse com ar professoral.
Sem conseguir espaço na boca, a raiva desceu até as mãos, causando tremores involuntários. Mesmo assim, ela percebeu que seria inútil dizer qualquer coisa, pois o orgulho do marido estava em solo fértil, ainda que a estiase lhe arrancasse pedaços. Sabe? Deixou com a palavra final, uma derradeira glória diante de um combatente inválido. Amor, já são 6h30, desconversou. A aula dos meninos se iniciava às 7h30. Antes, o despertador dele terminava o início do dia. Agora, sem emprego e sem sono, devido a isso, o tempo parecia uma incógnita, tornando-se totalmente relativo. Curto demais em um prazo de pagamento. Longo demais na resposta de uma entrevista. Rápido na rotina com as crianças. Lento em uma longa noite de insônia. Um tempo de espera em um mundo que não para. Quer que eu prepare o café? Carlos parecia confuso. A raiva desapareceu ao ver os olhos perdidos, ainda relutantes em lidar com a nova realidade. O orgulho era uma raiz podre que, a qualquer momento, faria aquele homem desmoronar. Sim, me ajude com o café que eu arrumo os meninos. A esposa o situou com ternura. Imediatamente, a mãe chamou por Pedro e João. Uma, duas, 3 vezes, antes que Carlos intervisse e os acordasse definitivamente. O bebê Bruno foi poupado. Não havia dinheiro para a creche particular, nem vagas na rede municipal. Sem muita demora, a mãe passou as camisetas do colégio que estavam no cesto de roupas, dobrou os pijamas, penteou os cabelos dos garotos e entregou os uniformes para que os vestissem. A camiseta de João terminou perto do umbigo, indicando que era preciso comprar uma maior. Mais um gasto repentino e necessário, aguardando a sua vez. Resiliente, ela trouxe a bermuda do menino até a barra da camisa para disfarçar. Pedro riu, João xingou, e a mãe não soube o que fazer, pois na verdade não havia nada a fazer, além de esperar a vez. Em seguida, entregou os sapatos aos filhos. Percebeu que o tênis do João também estava pequeno. Mais um gasto repentino e necessário, aguardando a sua vez. Desesperada, testou os sapatos da sapateira até que um tênis de Carlos preenchesse completamente o pé do garoto. Olha, pai, seu tênis serviu em mim! João comemorou ao deixar o quarto. Carlos esboçou um sorriso e simulou alegria para agradar o filho, enquanto olhava com tristeza para a esposa, que o compreendeu. Não era vaidade, aquele tênis pagaria uma conta de luz se fosse vendido na internet. Também quero um, igual ao do papai, Pedro protestou. Os pais ficaram em silêncio para não nutrirem esperanças. Outro sono repentino e urgente à espera. Carlos arrumava os sapatos deixados no chão e a mãe levou os meninos para tomarem um café da manhã. Pão de forma levemente queimado com um café sem açúcar. Um achocolatado barato que não escurecia o leite de marca desconhecida. Uma fruteira quase vazia. Entretanto, havia certo prazer em ter 4 cadeiras preenchidas simultaneamente, dividindo o mesmo pão. Entre migalhas, o amor, com o qual não economizavam, ainda bem. Antes de terminar de comer, João esbarrou no copo e derrubou o leite no irmão. Impacientemente, a mãe trocou o garoto e deixou a toalha suja em um canto. Era a vez de Carlos limpar. Os meninos foram escovar os dentes. Ela preparou os lanches que substituiriam o dinheiro da cantina e encheu o porta-malas com as mochilas. Cada garoto ocupou um assento ao lado da janela e, com os cões presos, o carro deixou a garagem. Já na rua, uma linda imagem decadente surgiu no retrovisor. Um homem abatido, cabelos desgrenhados, roupa de ficar em casa. Triste. Um funcionário exemplar, um engenheiro, e ninguém queria notá-lo. Assim que o carro parou em frente à escola, Pedro percebeu que esquecerá o caderno de matemática. Ao som do sinal, a mãe distribuiu beijos rápidos nos pequenos rostos para que partissem. Quando as portas do carro se fecharam, a emoção se manifestou.
O instinto materno lhe implorou para buscar o dever de casa e poupar o filho de uma punição. Entretanto, o ponteiro da gasolina, muito próximo ao mínimo, direcionou-se à razão. Mas um gasto repentino, porém desnecessário. Pedro, portanto, aguardaria e ficaria sem nota, pela primeira vez. O coração de mãe doeu por deixar o filho à própria sorte, assim como ela estava, mas com gastos bem maiores que os valores maternais que gostaria de passar. A angústia a conduziu por ruas desconhecidas da cidade, com o desafio árduo de se encontrar. O que sabia fazer? O que podia fazer? Com o que trabalhar? Tantas coisas! Ela cabia no pedaço de papel estreito, que procurava alguém para passear com um simpático pastor alemão, de nome Beto. Assim como no espaço de manicure disponível para alugar a R$ 30 o dia, no Camila Hair Studio, encontrava-se em qualquer lanchonete que precisava de uma atendente. Era a quantidade certa de doces de um kit festa infantil e também se encaixava nos moldes semi-escravocratas de uma vaga de diarista. Tantas coisas, justamente por ser um pouco de tudo, deu-se conta de que não era nada, apenas uma dona de casa oculta, promovida sujeita indeterminada. Seu dilema era pior do que não ter um lugar no mundo. Era pequeno demais e, portanto, cabia em qualquer lugar. Mesmo assim, a razão a norteou aos telefones e panfletos. Pegou um de cada até não caberem mais nas mãos. Passearia com o Beto, se fosse preciso. Faria unhas de madames no Camila Hair Studio. Venderia doces e salgados. Limparia casas. Seria a medida exata de todas as coisas, se necessário fosse. Como era indefinida, então, ao menos, deveria ser o suficiente. Ao retornar, encontrou a casa da mesma maneira. Nenhuma louça a menos na pia, nenhum copo tirado da mesa e Carlos jogado no sofá, com os olhos perdidos na tela do celular. Suspirando, dissipou um pouco da irritação que sentiu diante do engenheiro mecânico que só funcionava com ordens. Caso não fosse bem clara em relação ao que deveria ser feito na casa, o serviço ficava por fazer. No entanto, ao se aproximar do marido, compreendeu o motivo da inércia. Ele navegava em um site de vagas de emprego, encarcerado na lacuna que dizia engenheiro mecânico. 19 caracteres, no total e nenhuma vaga, em lugar algum. Sem jeito, Carlos disfarçou e apagou a tela, não querendo reconhecer a razão da esposa, que não encontrou palavras para lamentar. Apenas se ocupou com a louça suja e deixou o silêncio falar. E ele falou por uma longa hora, até se tornar tenso e incômodo para as duas partes. Por sorte, foram salvos pelo bebê, que chorou no berço, anunciando que acordará. Para compensar a negligência com a louça, Carlos trouxe para os braços da mãe o menino que, ao vê-la, alegrou-se. Viu como ele sentiu sua falta? O pai fingiu surpresa, esperando uma reação positiva. A esposa, porém, não respondeu conforme o esperado, porque sabia aonde Carlos queria chegar. Ainda enraizado na ilusão de que o próprio trabalho era o suficiente, ele não queria ver a esposa trabalhar. Indiferente à pergunta, a mãe recebeu o filho com carinho e caminhou até o quarto, para trocá-lo. Ao abrir a gaveta, encontrou uma fralda solitária. Mais um gasto repentino e necessário, aguardando a sua vez, distante da realidade. Carlos insistiu. Dizem que o salário nessa empresa alemã é até maior do que o meu anterior e... Carlos, pelo amor de Deus, as multinacionais alemãs não ligam nem para os alemães, por isso estão aqui. Não há vagas de engenheiro, mas existem centenas de outros trabalhos. Basta procurar. Ela o interrompeu rispidamente, dando vazão à raiva reprimida e arrependendo-se em seguida. Quis arrancar orgulho pela raiz, crendo ser daninho, esquecendo-se de que também era o alicerce de uma espécime familiar em visível extinção. Além disso, Carlos não tinha intenção de feri-la, tampouco de censurá-la. Queria apenas ser um pai de família, como outros de sua espécie. Arrependida, pediu desculpas ao marido que essa aceitou. Já desprovido de qualquer orgulho,
A mãe trocava o bebê, ao passo que Carlos perdia o olhar na gaveta de fraldas vazia. Quando finalmente voltou a si, o vazio estava em seu olhar, que suplicava por perdão, devido a todas as faltas. Emocionada, ela entregou o bebê limpo nos braços do pai, para preenchê-lo com um pouco de alegria. Carlos sorriu, mas não se alegrou, pois a alegria também estava em falta. Após comer a fruta da manhã, Bruno foi para o cercadinho. A dona de casa arrumou as camas, a casa e o almoço. Depois tentou arrumar a própria vida. Ofereceu-se para passear com o simpático Beto. Anunciou alguns pertences em sites de vendas online. Aceitou encomendas de doce. Declarou interesse em fazer parte de time da Camila Harstad e só não se tornou diarista em regime semi-escravo porque alguém já preencherá a vaga. Semeou tantas possibilidades que, certamente, um título florescia. Quando Bruno dormiu, Carlos pegou as chaves do carro e saiu sem dar explicações. Voltou apenas na hora do almoço, com os dois meninos famintos. Após recolher a mesa que Pedro e João abandonaram pelo canto da casa, ela arrumou a mesa e encheu os pratos. Carlos não quis comer, apenas penteou os cabelos, escovou os dentes e pegou as chaves novamente, com a intenção de sair, fazendo-a se irritar, pois o marido não tinha o menor pudor em abandoná-la com o bebê para alimentar, 3 crianças para cuidar e tantos afazeres por realizar. Isso tudo sem ao menos ter a decência de dizer aonde iria. Porém, antes de cobrar uma explicação, a esposa compreendeu o motivo do silêncio. Certamente o marido iria até a maldita empresa alemã buscar informações sobre a contratação de engenheiros, e não quis avisá-la para não começar uma nova discussão. Ao passar por ela, Carlos foi objetivo. Vou trabalhar. Ele depositou um beijo na cabeça da esposa. Espera, trabalhar? Como assim? Onde? A resposta do marido foram 3 beijos rápidos, distribuídos entre as cabeças dos filhos. Em seguida, Carlos saiu apressado em direção ao carro. Indignada, a mulher o perseguiu com o bebê nos braços. Carlos, aonde você vai? Por que não me diz? Exigiu informações. Embora houvesse um pedido de desculpas em seu olhar, grande parte da esperança de outra transformaram-se em revolta, e isso assustou. Vou trabalhar. Preciso trabalhar, meu amor. Respondeu vaga e apressadamente. Amor. Felizmente, aquele sentimento ainda existia no homem, e talvez era o que ainda mantinha em pé. Mesmo após o orgulho ruir, sem conseguir verbalizar, ele mostrou, de longe, a tela do celular, aberta em um aplicativo de transporte de passageiros. Vencido, o orgulho insistia em tentar brotar. Mesmo em tempos adversos, a esposa sorriu para motivá-lo e o bebê a copiou. Volte antes das 5, porque também preciso trabalhar, pediu. Antes que o portão se fechasse, ela viu uma pontada de esperança novamente no olhar do homem. Bom, talvez estivesse apenas em seus próprios olhos, mas isso não importava, desde que ainda houvesse esperança em algum lugar. Ao voltar para a cozinha, a mulher encontrou um cenário impressionante. Grãos de arroz pelo chão, manchas de suco na toalha, louça suja sobre a mesa e os uniformes descaradamente deixados em cima das cadeiras. Ao fundo, os 2 meninos com roupas limpas ocupavam o sofá, com os dedos presos ao controle do videogame, respirando fundo. Começou pelo bebê, que ainda não almoçará. Quando ele dormiu, a dona de casa cuidou do chão, da toalha, da louça, dos uniformes. Esqueceu-se de si mesma. O estômago precisou lembrá-la de comer. Através de dores intensas, quando finalizou a refeição, encontrou outro cenário impressionante. Daquela vez, na tela do celular. Uma encomenda de pudim, 2 de bolos de festa, além de brigadeiros, trufas, pães de mel. Uma mãe interessada nas roupinhas usadas do Bruno. Enfim, uma vitória que foi comemorada sem demora, quebrando alguns ovos para fazer o primeiro pudim. Em poucos minutos,
O cheiro de açúcar se espalhou pela casa e trouxe os meninos para a cozinha, que só saíram quando receberam uma colherada de caramelo cada, mas voltaram assim que o cheiro de chocolate os chamou. O mesmo se deu com o bolo, o doce de leite, o brigadeiro, até serem impedidos, por falta de colheres limpas. Em seguida, Bruno chorou no berço. Acordou com fome e, felizmente, a última fralda ainda estava limpa. Depois da mamadeira, pediu o doce de leite que esfriava sobre a mesa e a mãe precisou ceder uma colherada aos outros dois também. Às 2h30, era a hora do desenho do Bruno e dos mais velhos fazerem o dever de casa. Pacientemente, a mãe ensinou a diferença entre unidades, dezenas e centenas com filas de brigadeiros. Depois frações, com fatias de pudim. Quando os cadernos se fecharam, enfeitou os bolos e 2 voluntários surgiram para rasparem as vasilhas de glacê. Solidários, os meninos levaram uma colherada para o irmãozinho, deixando pelo caminho rastros de cobertura no corredor, no cercadinho e em cada uma das 3 camisetas. Às 3h30, uma venda grande apareceu na tela do celular. Brinquedos usados dos meninos. Mais uma vitória. A felicidade a fez converter os valores de todas as vendas nos gastos repentinos e necessários que, finalmente, teriam a sua vez. Infelizmente, não era muito, tampouco o suficiente, e talvez nem fosse uma verdadeira vitória ter que vender pouco do que tinham para comprar o muito que lhes faltava. Contudo, era uma esperança, justamente o que mais precisava. O último doce ficou pronto às 4h15. Aproveitando a distração dos meninos com as vasilhas sujas de brigadeiro, a mãe empacotou os brinquedos que iriam para as mãos de outras crianças. 10 minutos depois, Bruno sujou a última fralda. Mais um gasto repentino e necessário que, infelizmente, não poderia aguardar a sua vez. Desesperou-se, pois o dinheiro da parte das vendas só viria no dia seguinte, e ainda faltava ao menos 1h30 para receber pelo passeio com o pastor alemão. Para não chorar, lembrou-se de sua mãe, que a censurava por usar nos meninos as fraldas descartáveis, sempre culpadas por qualquer assadura ou lesão. Ela e os irmãos sempre usaram fraldas de pano, pois dizia a mãe naquela época não existia opção. Na verdade, sabia que a mãe tinha vergonha de se assumir ultrapassada, uma vez que no início dos anos 90 ainda vivia como uma mulher da década de 50, sendo uma dona de casa sem condições de comprar fraldas para os próprios filhos. Então, inadequada para o mundo em que vivia, ignorou e pegou a raiva das inofensivas fraldas. Entretanto, a mãe tinha um pouco de razão, pois em pleno 2024 as fraldas de pano ainda pareciam ser a única opção para as mulheres daquela família. E não havia vergonha nenhuma naquilo, nem desprezo pelo mundo moderno ou raiva das fraldas descartáveis. Contudo, havia sim tristeza, pois queria ser tanto, mas só conseguia ser anacrônica. Conforme o combinado, pouco antes das 5, Carlos voltou para casa. O dinheiro do trabalho no aplicativo fora convertido em um pacote de fraldas e uma nova camiseta de uniforme para João. Mais uma vitória, embora o marido parecesse derrotado e muito insatisfeito com os poucos frutos do seu trabalho. Mesmo assim, a esposa lhe agradeceu com um abraço apertado e logo tirou as fraldas de pano que colocará no bebê. Então, finalmente compreendeu o motivo da revolta. O chefe da casa trabalhará por 4 horas para conseguir levar a esposa para o século XXI, por um curto período de 30 fraldas. Enquanto se arrumava, a mulher esquentou o almoço frio para Carlos comer e, antes de sair, beijou cada um dos filhos, deixando o prato em cima da mesa, e convidou o marido para almoçar. Mas ele recusou. Apático, estava sem fome e não conseguia dirigir a realidade em que se encontrava. Às 5h, chegou na praça central do parque, local indicado pelo pai do Beto. 5 minutos depois, o cão apareceu, guiado por um homem baixo, com cabelo comportadamente penteado para o lado e uma barba ainda não estabelecida. Parecia um amigo do João. Vestia uma camiseta cinza bem passada, com um crachá na lapela Rogério. Era o que dizia o crachá, pois o homem cometeu o erro de se apresentar como estudante de administração e gerente de um supermercado antes de mencionar o próprio nome.
O cão foi mais humano e simplesmente ofereceu-lhe a pata, sem precisar de maiores explicações. Ela logo soube que o trabalho seria muito simples. 1 hora de passeio pela calçada do parque, oferecer água e um petisco a cada 20 minutos, recolher fezes, se necessário, e, por um fim, deixar o cão na casa dos avós, em uma residência em frente à saída lateral do parque. O pagamento seria ainda mais simples, menos do que 30 fraldas, porém estava condizente com os padrões precarizados do século XXI. Rogério demorou 5 minutos para se despedir do cachorro. Os 55 minutos seguintes passaram rápidos e sem fezes para recolher. Quando o passeio acabou, ela levou o cão até a casa indicada. A mãe de Rogério recebeu com um sorriso. Pagou em dinheiro pela hora do passeio com o neto e com um café e biscoitos pelos 40 minutos extras, que a fez perder com uma conversa simpática. Quando finalmente conseguiu sair no caminho até o carro, fez um pequeno sorteio mental para escolher qual gasto repentino necessário teria sua vez. Escolheu a gasolina, porque no dia seguinte teria que entregar os doces. Durante o abastecimento, mais uma vitória surgiu na tela do celular. Na verdade, uma grande perda. Alguém comprará o videogame dos meninos. Um grande alívio, assim como também uma enorme culpa. Os dois sentimentos, simultaneamente, disputavam o coração. Novamente, lembrou-se da mãe. Criei meus filhos sem essa porcaria de videogame? Acalmou-se e expulsou toda a culpa do peito. Criará os filhos sem videogame também. Entretanto, não conseguiu sentir-se aliviada, pois não havia conforto na vida à moda antiga, com necessidades cada vez modernas. Ao chegar, encontrou a casa ainda mais desorganizada, a cozinha ainda mais suja e os meninos ainda mais famintos. Somente Carlos permanecerá imutável, frio, como o prato de comida que jazia sobre a mesa e o preso ao mesmo lugar. Engenheiro mecânico, nenhuma vaga encontrada. Solidária, não o perturbou. Preparou a comida, a mesa, as camas e os meninos. Saciou a fome das crianças, dos cães e dos armários, que ansiavam por louças limpas. Pouco depois das 10, deixou os quartos dos filhos, que estavam adormecidos em suas camas. Era o momento ideal para empacotar, clandestinamente, o videogame. Para sua surpresa, encontrou a casa organizada e o marido lavando o resto da louça suja do jantar. Carlos forjou um sorriso para evitar perguntas, e ela sentiu a culpa, violentamente invadir-lhe o peito. O que ele diria? Venderá o videogame sem consultá-lo, ainda por cima contra a vontade das crianças? Ao olhar para o semblante depressivo que mecanicamente lutava para funcionar, concluiu que o marido não falaria nada, afinal. O que poderia dizer? Não havia o que dizer. Não era um momento para discussões nem para luxos, pois as despesas falavam muito mais alto do que qualquer argumento. Destemida, dirigiu-se à sala e desinstalou os cabos do videogame. O barulho atraiu a curiosidade do homem. O que está fazendo? Carlos parecia censurá-la. Vendi o videogame dos meninos, respondeu meio envergonhada, sem conseguir encará-lo. Seu coração acelerou. Havia medo, culpa, vergonha, tantos sentimentos que não era capaz de discernir. Por outro lado, o rosto de Carlos expressou uma alegria evidente. Como num passe de mágica, todas as trevas anteriores desapareceram e o homem sorriu. Graças a Deus, já temos o dinheiro para as mensalidades do mês que vem, comemorou. O marido ficara tão feliz que ajudou a terminar de selar a embalagem e, em seguida, finalmente comeu. A mulher sentiu orgulho do próprio trabalho que, mesmo por indefinido, trouxe de volta a tranquilidade do marido por mais um mês. Em seguida, ele terminou de arrumar a cozinha, cantarolando música em um inglês perfeito, e ela foi arrumar a cama do casal. Ao puxar os lençóis, encontrou o celular do marido que tinha na tela o mesmo site de vagas de emprego em um formulário totalmente preenchido com seus dados. O título? Sem título. Carlos se libertará das duas palavras que lhe torturavam para ser minúsculo e indeterminado. Tal qual a esposa, ao ouvir os passos se aproximarem, ela abandonou o celular e deitou-se. Entretanto, a imagem do formulário permaneceu na memória, perturbando sua paz. Quando as luzes se apagaram, deixou algumas lágrimas escorrerem.
pois até ali os filhos perderam os brinquedos e o videogame. O marido perderá o sonho e a profissão. Em breve, poderiam perder o carro, a casa e... Boa noite, meu bem. Carlos sussurrou ao se deitar. Com um abraço simples, o marido não deixou a esposa se perder em desespero. Bem, que privilégio ser o bem de quem perdeu tantos bens e ser o que resta quando tudo se foi. No dia seguinte, a mulher se levantou antes do horário e colocou as vendas no porta-malas, enquanto Carlos preparava o café da manhã. Em seguida, arrumou as crianças, conferiu as mochilas e, pouco antes de sair, carregou os doces para o banco do carro. Deixou os filhos, pontualmente, no portão da escola e, conforme o combinado, às 8 horas da manhã, estacionou em frente a uma residência no centro da cidade. Uma senhora simpática recebeu um bolo de festa e a convidou para entrar, pois solitária e queria uma companhia para comemorar seus 86 anos de vida. Conversaram por cerca de meia hora, e no fim, os R$ 100 do bolo amortizaram uma conta bancária recheada de dívidas. A algumas quadras dali, entregou mais um bolo. Depois deixou os brigadeiros em um sobrado, fatias de pudim em um restaurante e dezenas de pães de mel em uma empresa. Um dia doce que garantiria uma gorda sobremesa aos bancos. Quando chegou ao destino da última entrega, percebeu que havia apenas 5 trufas. Os papéis sujos de chocolate, descaradamente abertos entre as poucas trufas restantes, fizeram seu sangue materno ferver. Sem graça, desculpou-se e aceitou um pagamento bem menor do que o esperado. Ao terminar as entregas, parou em um posto de combustíveis, sentindo uma doce liberdade de escolha, uma fatia de pudim por litro de gasolina, ou quase 4 brigadeiros por litro de álcool. 3/4 de valor total das encomendas para encher o tanque com etanol. A mesma maldita matéria-prima e o produto valia mais na bomba do que na mesa. Por fim, alimentou o tanque do carro com pouco mais de 5 trufas de gasolina, preferindo deixar o banco de barriga cheia. Perto das 11, estacionou em frente à agência dos Correios, onde o paquímetro da prefeitura informava que naquele local cobrava-se 90 centavos por 30 minutos. Um brigadeiro por meia hora de estacionamento em uma rua suja, onde as linhas da faixa de pedestres sequer estavam pintadas. Por ironia do destino, encontrou uma moeda de R$ 1 em um buraco antigo do asfalto, que lhe garantiu tempo suficiente para enviar todas as vendas que fizerá pela internet. Durante a espera, leu as mensagens da assistente virtual do colégio, avisando que o João se comportara mal e que, por isso, ela deveria assinar a advertência que viria na agência. Havia também uma mensagem automática da antiga escola de inglês dos meninos, implorando por rematrículas que não seriam feitas. Em seguida, bom dia, abençoado dia, feliz terça-feira. Dezenas de votos bonitos, mecanizados e talvez nem mesmo verdadeiros. A única mensagem realmente humana se encontrava em uma foto enviada por Carlos, na qual Bruno sorria com a boca suja de mamão. Antes que conseguisse responder, o guichê anunciou o número da sua senha. No primeiro pacote, foi-se o videogame dos meninos, que pagaria as mensalidades do colégio. No segundo, roupas, que Bruno perderá, que garantiam novas peças para o bebê. No terceiro, os brinquedos. Enquanto assinava os papéis necessários para o envio, uma mensagem interrompeu. O futuro está em suas mãos. Faça muitos reais em vendas. Todos os dias, usando apenas o seu celular. Baixe agora o aplicativo Venda Mais e venda roupas, calçados e tudo o que você quiser. Outro maldito robô lhe dando ordens. Um deboche. Ironicamente, minutos antes, parte da história dos filhos escapará de suas mãos, embalada em caixas usando o celular e o aplicativo Venda Mais. Seu futuro, porém, continuaria incerto, assim como seus ganhos. Um ultraje. Quem gostaria de vender as coisas que tanto demorou para conquistar? Sentiu-se burra por se deixar ser ofendida por uma inteligência artificial. Antes de entrar no carro, recebeu uma mensagem humana, um vídeo de Bruno feliz comendo bolachas. Ela sorriu, pois, por sorte, seu pequeno futuro não precisava de muitos reais todos os dias.
Antes de buscar os meninos na escola, a mãe passou pelo centro da cidade, em busca de oportunidades de emprego nas lojas. O parquímetro exigiu mais um brigadeiro. Sem sorte, não encontrou nenhuma moeda, daquela vez. Infelizmente, a procura por trabalho demorou menos que o tempo necessário para fazer brigadeiros. Logo na primeira quadra da área comercial, levou um susto. Grande parte das antigas lojas não existiam mais. Na segunda quadra, uma tímida lojinha familiar chinesa resistia em meio a bancos exuberantes. Grandes lojas de departamento anunciavam promoções ao vazio da rua e franquias famosas davam alguma cor às pesadas portas de aço, definitivamente fechadas. Na terceira quadra, desistiu. Ninguém estava contratando. O seu procura-se era apenas mais um pingo de desespero em meio a um mar de vence e aluga-se, à espera de alguma ação divina. Por fim, amaldiçoou a moeda gasta em vão e decidiu ir mais cedo para o colégio das crianças. Na volta para casa, Pedro e João brigaram pelo celular. Sem querer, João ligou para a senhora que comprara o bolo da festa e, ao se desculpar, ela teve que ouvir a cliente falar sobre o bolo por uns 10 minutos. Inevitavelmente, ao passar em frente a uma lanchonete de fast food, Pedro pediu um hambúrguer e João quis um sorvete. Mais um gasto repentino e necessário, aguardando a sua vez. O coração apertou. 4 fatias de pudim por hambúrguer, quase 2 pães de mel por sorvete. Além disso, havia também a batata frita, o refrigerante e, obviamente, 2 brinquedos. Tem comida em casa, logo pensou, sem ter certeza se Carlos fizerá o almoço. Meus filhos cresceram sem comer essas porcarias, diria sua mãe, que tampava os olhos das crias quando passavam por um daqueles restaurantes. Os rostinhos angelicais insistiram, mas ela disse não. Pedro fez cara de choro. Para se manter firme na decisão, a mãe fez questão de se lembrar das 10 trufas que os dois comeram escondidos, as quais, se vendidas, poderiam pagar por aquela compra. Porém, como era feita de açúcar, por fim, não conseguiu negar. Na verdade, não quis negar, pois, como já estavam sem futebol, inglês, videogame e alguns brinquedos, não queria privá-los de mais nada. No guichê do drive-thru, encontrou uma surpresa. Uma placa colorida anunciava a procura por novos funcionários. Ela perdeu alguns minutos anotando os contatos dos gerentes responsáveis e no guichê seguinte arrependeu-se, pois a moça que lhe perguntou sobre a forma de pagamento não era a mesma que lhe atenderá da última vez, alguns meses antes. No guichê seguinte, os funcionários que preparavam seu pedido também não eram os mesmos e até o garoto que lhe trouxe a refeição era um funcionário novo. Empregos tão rápidos quanto o preparo dos lanches. Carreiras descartáveis, como as embalagens que os meninos deixaram nos cantos do carro. Um sentimento indefinido a perturbou. Revolta? Era um pouco de revolta, mas como se revoltar, se lhe faltavam caracteres para preencher um formulário de emprego? Estava sozinha, por conta própria. Era uma revolta descartável, portanto, sazonal a cada pequena injustiça, e sanada por qualquer promessa de pagamento por meio de empregos que duravam menos que financiamentos. Sem a possibilidade de ser uma revolta, o sentimento indefinido se transformou em medo. De ser descartável? Por quê, se já fora descartada? Estava obsoleta para os planos do mundo e que sequer seguia acompanhar o ritmo das suas dívidas. Então, o sentimento só poderia ser dor. Assim como ela, o sentimento não tinha opções e teria que ser exatamente o que o mundo queria. Dor. Felizmente, logo após se definir, a dor não teve tempo de doer, pois a uma quadra de casa, Pedro derrubou o copo de refrigerante e forçou a mãe a voltar para a realidade. O líquido escorreu rapidamente pelo banco de trás do carro e fez aquele sentimento regressar ao seu estado primordial de indefinição. Indignação? Tristeza? Cansaço? A mulher conseguiu definir o que sentia apenas quando viu o carro da sogra em frente à sua casa. Raiva. Os cães a saudaram de maneira mais afoita que o normal, fazendo-a compreender que não receberam a ração da manhã. Enquanto os meninos cumprimentavam a avó, a mãe encheu as vasilhas de ração e trocou a água da vasilha, que estava cheia de pelos. Antes de entrar, Carlos a recebeu na porta, com Bruno em seu colo e constrangimento em seu rosto. Oi, amor, desculpe, não deu tempo de fazer muita coisa, o Bruno não dormiu e eu fiz o que pude.
Essa era a frase que Carlos tradicionalmente usava para dizer que, em quase 5 horas, cuidará apenas do bebê. No passado, naquele mesmo horário, a esposa recebia com o almoço pronto, mas, por algum motivo, tudo que Carlos podia fazer era sempre menos que ela. Inevitavelmente, a recém-definida raiva aumentou, porém foi amassada pela alegria repentina de Bruno ao ver a mãe. Os meninos pediram fast food e o Pedro derrubou o refrigerante no carro. Fiz o que pude para limpar, desejou dizer como vingança. Mas suas palavras não quiseram destruir a parceria que nem mesmo os tempos difíceis destruíram. Além do mais, o fiz o que pude era um elogio à esposa, afinal, o reconhecimento implícito de que fazia muito mais do que qualquer pessoa deveria fazer. Além disso, era uma evolução silenciosa, considerando o frequente. Você tem sorte de ficar em casa, sem nada para fazer, que Carlos costumava dizer quando trabalhava na empresa. Já na cozinha, a mulher cumprimentou a sogra, enquanto com uma só mão colocava dentro da pia toda a louça suja que estava sobre a mesa. Cadê o videogame? João perguntou energeticamente. Mamãe levou para consertar. Vai brincar no computador do papai. Carlos respondeu seriamente para que o filho não suspeitasse. Sem o bebê no colo, o homem tomou a iniciativa de limpar a bagunça que o filho fizera no carro e sua mãe o acompanhou. Não te falei que, se ela trabalhasse fora, você teria que fazer tudo sozinho? Serviço de casa não é a sua função. Sua mãe disse, acreditando que não podia ser ouvida. Ao escutar os sussurros da sogra, a mulher entendeu que sua intenção, ao acompanhar o filho, não era ajudar. Mais uma vez, a raiva bem definida tentou se libertar, mas as rédeas do bom senso não permitiram. Carlos respondeu com um monossílabo indefinido, nem sim, nem não. Logo em seguida, permitiu um longo silêncio, interrompido apenas pelo barulho do pano úmido esfregando o banco do carro. Insatisfeita, sua mãe continuou. Também já te falei sobre educação financeira. Vocês precisam aprender a gastar melhor esse dinheiro. Olhe só para essa nota fiscal. R$ 53 em fast food? Se investissem esse dinheiro todo mês, seria uma boa reserva. Você é engenheiro, meu filho, você sabe. Sem perceber, a sogra mencionará a palavra proibida. Engenheiro. Carlos tinha raiva de ser engenheiro em um mundo que usará apenas como uma engrenagem. Um mundo automatizado, onde sentia-se inadequado, símbolo de um status social inexistente, tal qual um barão após o fim da nobreza. R$ 53 investidos todo mês em um ano não geraria quase nada, assim como a minha profissão. Em 5 anos, pare de falar como se pudesse ser milionários deixando de comer hambúrgueres. Não virei um milionário sendo engenheiro, porque 2 ou 3 lanches o fariam. Carlos respondeu com firmeza, enfatizando sua impaciência. A esposa gostou da resposta, e devido a isso, a raiva enjaulada se transmutou na paz necessária para colocar o bebê no cercadinho e juntar os uniformes e mochilas espalhadas pela casa, enquanto aquecia as sobras do jantar, que ainda estavam nas panelas. Contrariada, a sogra retornou para a cozinha, mas a falta de assunto a calou. Sentindo-se desnecessária, deixou um beijo na bochecha de cada neto e se despediu. Querida, sei que as coisas estão difíceis, mas vê se não deixa tudo para ele fazer, tá? O Carlos ainda está muito chateado com a demissão. A sogra cochichou, daquela vez, esperando que o próprio filho não a ouvisse. A nora sorriu e balançou a cabeça positivamente, fazendo tudo o que o marido deixará para trás. As mamadeiras e a papinha do Bruno, os 4 pratos de comida, o suco em pó, as frutas picadas de João e de Pedro. No momento em que a mãe saiu, Carlos sentiu-se à vontade para voltar à cozinha, mas não disse uma palavra sobre a raiva repentina que o consumirá. Em vez de perguntar, a esposa achou mais adequado trazer o bebê para a mesa e fingir que os conselhos da sogra nunca existiram. O cheiro da comida imediatamente atraiu Pedro, e num silêncio cúmplice, Carlos comeu. Ainda que não economizavam na paz, ainda bem. João, para o jogo agora e vem almoçar, a mãe gritou, manobrando colheres de papinha em direção à boca de Bruno. João não podia almoçar naquele momento. Pela milésima vez explicou aos pais que não era possível parar no jogo online, mas eles não entenderam.
Já impaciente, a mãe chamou pelo filho mais uma vez e olhou incisivamente para Carlos, esperando uma atitude paterna. Entretanto, sua ação se resumiu em beber largos goles de suco no intervalo entre duas garfadas. Amor, o João está jogando demais. Ela insistiu enquanto raspava o prato de papinha. Os tempos mudaram, amor. Carlos respondeu calmamente, resignado. Pois o horário do almoço ainda não mudou, nem o da tarefa ou o de dormir. Ele jogou a tarde inteira ontem. Não pode jogar o tempo todo. Ele só tem 12 anos. Sua voz tinha um tom de revolta. Deixe-o terminar, amor. Depois ele vem. Outra resposta conformada, acompanhada por um gole de suco. Além do mais, o João acabou de comer sorvete. Deve estar sem fome. Pois o irmão dele comeu um hambúrguer e está aqui conosco. Foi enfática. Deixe o menino fazer o que quiser, amor. É uma criança e não tem mais compromissos à tarde. Carlos defendeu o filho. Ele não pode fazer o que quiser, Carlos. Se continuar assim, não vai ser alguém na vida? Foram as palavras que sumiram da sua garganta, antes que pudesse concluir. Aquela era uma ameaça antiga que os pais usavam contra os filhos. Quem não segue as regras não será alguém na vida. Quantas vezes fora ameaçada, em ter a idade, com o futuro incerto e a falta de sustento? Quantos legumes engolirá? Quantas horas de televisão deixará de assistir, em nome do sucesso? Quantos professores usaram a mesma ameaça para justificarem a utilidade de uma mitocôndria ou a aplicabilidade da forma de Bhaskara? Tantos esforços e o mundo mostrará-se indefinido no final. Incógnito, com a maldita barra piscante na lacuna do seu formulário de emprego. Livros na infância, frutas diariamente, um bom comportamento nas escolas, boas notas na faculdade, educação moral e cívica, estágios, tudo inútil. Formaram grandes sociedades para um mundo de indivíduos. Geraram profissionais sem profissão, como ela e quase professora que virou açúcar, derretida por números imaginários a cada visita ao posto de gasolina. Com João seria diferente? Um almoço na hora certa, um jogo interrompido, a tarefa entregue em dia, garantiriam um futuro acima da inflação? Ele não vai o quê, amor? Deixa o menino, que já está bastante chateado por ter saído do futebol. Daqui a pouco, a fome aperta e ele vem. Carlos disse calmamente enquanto pegava o bebê no colo. Fico com o Bruno para você almoçar. Ela comeu ao som das notificações do celular que anunciavam novas encomendas de doces. Um bolo de pote, uma trufa, um pudim, alguns brigadeiros. O trabalho aparecia sem pedir licença. Interrompia a digestão. Sentava-se junto à mesa, fazia-lhe companhia. Estava em todas as horas, momentos e lugares, sem distinção. A mulher se lembrou da falecida avó, que ficava zangada se alguém trouxesse trabalho ou brinquedo para a mesa. A hora da refeição era sagrada para os antigos, principalmente para os mais religiosos, que gostavam de rezar antes de comer. A avó sempre contava que antigamente, durante uma hora, o trabalho cessava na roça e na fábrica. Por meia hora, a família permanecia unida à mesa e ainda sobrava mais meia hora para a sexta, antes do avô voltar a trabalhar. A memória a fez se sentir ocupada, pois, por alguns trocados, profanará seus valores familiares. Os ensinamentos da avó e um pão de mel, naquele instante, tornavam-se iguais em importância. E o tempo, uma simples espera de oportunidade e ganhos. Sentiu-se imoral em um péssimo exemplo para os filhos. Não à toa, João não obedecia mais. Antes de aceitar todos os pedidos, desligou o celular e chamou novamente o João para almoçar. Mamãe, por que você não faz mais bife com batata frita? Pedro perguntou enquanto raspava o prato com o garfo. Culpa. Nem mesmo os valores monetários conseguia dar aos filhos então, que mal faria falta de uma oração. Ora, porque linguiça é mais gostoso, Carlos respondeu de maneira otimista. Não é não, Pedro retrucou instantaneamente. Linguiça faz mal e salsicha também, minha professora falou. Não gosto, prefiro bife. Amanhã, a mamãe vai fazer, ok? Carlos encerrou a conversa com um sorriso piscando para a esposa.
A alegria do brilho do filho a fez religar o celular e aceitar todas as encomendas, em nome do bife com batatas fritas do almoço do dia seguinte. Que falta faria uma oração ou um agradecimento pela comida barata que faz mal? Que mal uma distração durante a refeição poderia causar? Os tempos mudaram e os valores também. Lentamente sentiu a culpa deixar seu corpo. Era um fruto do seu tempo, assim como a avó, em sua época. Não poderia se dar ao luxo de negar trabalho, por uma hora sequer. Porém, ainda se sentia imoral, pois não lhe parecia justo tratar o passado como um brigadeiro ou a si mesma com a relevância de um pedaço de bolo. Hoje tinham 16 pessoas me assistindo, mãe. João pareceu sorridente e sentou-se para comer. Carlos e Pedro comemoraram. Ela sorriu e acariciou os cabelos revoltos do filho, sem saber do que se tratava a comemoração. Mesmo sem compreender a vitória de João, a mãe ganhou um prêmio de 12 quilos em seu colo e recebeu do marido um beijo demorado na testa, antes dele sair para trabalhar novamente pelo aplicativo. Quando João terminou a refeição, Bruno finalmente dormiu e foi para o berço. A dona de casa retirou o lixo, limpou o chão, lavou a louça e a roupa, ajeitou tudo em seu devido lugar. No momento em que colocou o chocolate para derreter na panela, o Bruno acordou, obrigando a trocar a fralda suja. Demorou quase 40 minutos para fazê-lo adormecer novamente, mas o sono duro há tempo necessário para estender todas as roupas no varal. Com Bruno no cercadinho e os meninos fazendo a tarefa, a doceira fez todos os chocolates. Depois, varreu as folhas do quintal, pagou a conta de água, trocou os tapetes, preparou os pudinhos. Enquanto corrigia as lições, assava bolos e pães de mel. Repentinamente sentiu falta do celular e foi encontrá-lo nas mãos de Pedro, que fazia filmes curtos do bebê e dos cachorros. Ao recuperá-lo, deparou-se com mais trabalho, vendo as encomendas, o Rogério marcando o passeio do Beto para as 5h15. O time da Camila Hair Studio agradece o seu contato, mas não temos espaço para novas manicures no momento. No chão, já havia farelos de bolacha novamente. A pia estava cheia de louça suja. Brinquedos e meias apareceram pelos cantos. Entre a pilha de roupas limpas recém-tiradas do varal, trabalho em todas as partes, sem parar. Que triste ser moderna e simultânea, sem fronteiras, nem limites. Tão inútil quanto um Sísifo, resistiu, até não poder mais. Quando o número de colheres sujas na pia superou a quantidade de colheres limpas na gaveta, desistiu, mas não parou. Aceitou encomendas até o fim da tarde, preparou o jantar e assim que Carlos chegou em casa, foi passear com o Beto. A mulher voltou para casa perto das 7 horas da noite, pois novamente a mãe de Rogério alugou sua companhia por 40 minutos, pagando com café e pães de queijos artesanais. O trabalho exigiu que o jantar fosse adiado, pois o forno e as bocas do fogão estavam ocupados com doces. Carlos aproveitou a presença da esposa para aceitar mais algum trabalho no aplicativo. Às 8h30, os doces ficaram prontos e o jantar foi servido. Carlos chegou, logo em seguida, exibindo orgulhosamente o fruto de 1h30 de trabalho. 1 quilo de alcatra para o almoço do dia seguinte. A esposa agradeceu ao marido com um beijo em seus lábios e uma grande troféu de 12 quilos, com uma fralda cheia. Exausta, jantou com Pedro, enquanto João transmitia o seu jogo para 50 pessoas. Com ciúmes do irmão, Pedro quis demonstrar seu sucesso virtual. Os vídeos que fizera com Bruno e os cães durante a tarde foram vistos muitas vezes. Quando terminou de comer, a mãe alimentou o bebê e Carlos sentou-se para jantar. O expediente de João terminou enquanto ela dava banho no Bruno, e o menino correu para a cozinha, em êxtase. Pai, você não vai acreditar! O Duque 337 começou a me seguir! João gritou. Enquanto mastigava, Carlos ouviu o filho falar sem parar sobre o tal Duque 337. Incomodado com a conquista do irmão, Pedro mostrou novamente os seus vídeos, desejando obter algum reconhecimento do pai. Ao término da refeição, os meninos foram para o banho.
A mãe preparou a mamadeira do bebê e Carlos se ocupou com a louça. Às 10 horas, separaram-se. A esposa no quarto de Bruno, o marido no quarto dos meninos. Perto da meia-noite, com as crianças dormindo, encontraram-se novamente no quarto do casal. Ignorando o horário, Carlos puxou a mulher para seu leito, pedindo-lhe um pouco de prazer. O João e o Pedro não pararam de falar desse Duck 337. Carlos comentou. Pesquisei e descobri que é um cara de 40 anos que ganha vida jogando o dia inteiro na internet. O que podemos fazer, amor? Como você mesmo disse, as coisas mudaram. Sua voz acariciou os ouvidos do marido. Antes, eles me perguntavam sobre carros, se interessavam por aviões e eu levava os dois para verem as máquinas da fábrica. Agora, o herói deles é um adulto que passa o dia inteiro no computador. Carlos finalizou e virou-se de costas. Solidária, a companheira passou os braços ao redor do marido e o confortou. As coisas de fato mudaram. Um silêncio cúmplice era o único gozo que os tempos difíceis lhe proporcionavam. Agradecido, o homem beijou uma das mãos da esposa e virou-se para abraçá-la. Após um longo silêncio, Carlos tomou coragem e cochichou. Você estava certa. A multinacional alemã não liga nem para os alemães. Um riso inevitável escapou das duas bocas, que não se beijaram, mas se uniram no mesmo tom. Por fim, adormeceram. Não fizeram amor, não precisavam fazer o que já estava feito. No dia seguinte, após um sono interrompido no meio da madrugada por causa das notificações de encomendas de bolos e por choros repentinos das crianças, a dona de casa se levantou antes do horário. Como num ritual diário, preparou as crianças para a escola, conferiu se as lições estavam nas mochilas e carregou o carro com doces, enquanto o marido preenchia a mesa com pão velho, requentado na frigideira e um café exageradamente amargo. No meio da refeição, um choro soou dentro do berço, e em seguida, o quinto integrante da família foi trazido à mesa para tomar a primeira mamadeira do dia. Carlos recebeu um e-mail informando que não passará na entrevista, feita na semana anterior. A mãe preparou lanches baratos que substituiriam os trocados da cantina. João falou sobre jogos. Pedro fez um vídeo do cachorro comendo cascas de pão. Bruno provou o queijo pela primeira vez. Carlos assinou a advertência que João receberá no dia anterior. Ao término do café da manhã, o pão acabou, assim como o leite, as frutas, a manteiga, o achocolatado barato. Porém, ao redor da mesa ainda existia uma família. Ainda bem. Antes de sair, ela alimentou os cães. Colocou o lixo para fora, pegou casacos e guarda-chuvas para os meninos, deixou um beijo demorado na testa de cada um dos homens que ficariam em casa e partiu sem olhar no retrovisor, pois não queria ver os reflexos daquela nova realidade. Assim que deixou os filhos na escola, alimentou o banco. Primeiro, R$ 10, depois 30 e mais 15, um bolo de R$ 60. De pouco em pouco, o dinheiro nutria a fome insaciável da sua conta, matando lentamente uma urgência que a consumia. Às 10h30, finalmente venceu. A conta exibia alguns reais de saldo, sem um sinal negativo à frente. Vitória. E ainda havia doces no carro. Após a última entrega, a gorda soma arrecadada a fez se sentir orgulhosa e um pouco aliviada. Sísifo, enfim, conseguirá chegar ao topo da montanha? Ah, se fosse sempre assim. Quem dera poder fazer projeções futuras, viver de certeza em certeza, construir sonhos e esquecer das necessidades. As coisas, entretanto, não eram mais assim, e por isso ela não comemorou. Aqueles eram tempos comedidos, não havia o que celebrar. Antes de buscar os meninos na escola, decidiu passar no mercado para comprar os alimentos que faltavam em casa. Fazer compras com as crianças era um luxo que, há tempos, não podia se dar. Antes seriam quase R$ 80 a mais, gastos com doces, brinquedos e porcarias que os pequenos lhe pediriam. Naquele momento, eram mais do que cifras, eram horas de trabalho em frente ao fogão, gás, açúcar, farinha, fermento, chocolate, margarina, embalagens e todo o universo conspirando com sorte, muita sorte, para vender o fruto do trabalho. Passará a valer menos que a moeda corrente e precisava até do acaso para conseguir equilibrar as contas. Levou um susto
Logo na entrada do mercado, na padaria, R$ 16 o quilo do pão, 8,80 por 8 pães, o que significava que tomar café da manhã era mais caro do que estacionar por meia hora. Um bolo, R$ 15, mais de R$ 20 por itens. Não à toa, a nota de 20 exibia um simpático mico-leão dourado, ameaçado de extinção. Ir ao mercado e gastar menos de 20 era também um hábito em extinção. Aquela nota tornará-se tão inútil, a modernidade, quanto o pobre macaco, uma maldade. Meia hora mais tarde, todos os itens estavam no carrinho. Quando a caixa finalizou a soma, ela desmoronou. A pedra de mármore rolou ladeira abaixo novamente e esmagou a pequena alegria de horas antes. Saldo negativo. Após comprar alimentos para apenas 2 dias, o banco ficou faminto, outra vez. Resignada, manteve a compostura. Que culpa tinha a pobre operadora do caixa? Nenhuma. A culpa seria do dono do mercado? Talvez. Porém, era uma culpa invisível, então poderia colocá-la em quem quisesse. A culpa era sua, então, por não ter caráter suficiente na vida, no currículo, na conta bancária, nem no mundo. Não tinha visto para vencer a cotação do dólar, e sendo uma embalagem sem título, deveria aceitar que qualquer conteúdo lhe preenchesse. Após o bip do cartão de débito, arrumou o meio compra em caixas de papelão. Dia sem sacola, em benefício da natureza e dos animais. Era tão lindo a ver gente que pensava nos raros micos enquanto matava humanos de fome e de trabalho, tornando o básico tão raro quanto as árvores da Mata Atlântica. Gente com título, certamente. Conteúdos humanos. Ela, porém, era a caixa e por isso aceitou as caixas de bom grado e ainda agradeceu. Na saída do mercado, o universo sentiu pena do seu semblante triste e decidiu enviar alguma sorte. Uma pequena placa dizia que o mercado precisava de operadores de caixa temporariamente, para meio período. Imediatamente caminhou até a administração e pediu um formulário. O Sísifo, enraivecido com seu peito, estava cansado do escambo diário, de trocar tanto por tão pouco. O banco, por sua vez, precisava de mais, sempre mais. Além disso, daquela vez não haveria lacunas, pois seria uma vaga simples, para um trabalho comum. Não tenho experiência, confidenciou a entregar o formulário ao atendente do RH. Não precisa ter experiência. Vamos analisar a sua ficha e entraremos em contato. A moça agradeceu o interesse pela vaga. Se, enfim, iria se livrar da montanha? Quem dera tivesse alguma certeza. Em seu peito, sequer esperou receber uma resposta, pois em tempos tão comedidos não havia muito o que esperar. Pegou as crianças na escola e o trajeto de volta para casa foi marcado por João e Predo brigando pelo celular. O mais velho queria ver um vídeo do tal Duck 337, enquanto o mais novo queria mostrar o próprio vídeo, que atingirá a marca de 5.000 visualizações. Nenhuma encomenda. O silêncio das notificações a incomodava e a urgência do banco lhe causava desespero. No dia seguinte, a urgência seria 0,23% maior. Quando chegou, seu desespero aumentou, pois o carro do seu sogro estava parado em frente à garagem. Seriam mais bocas para almoçar, mais idas ao mercado, mais fome para o banco. Enquanto isso, as encomendas entravam em extinção. Vitória da bola de mármore, mais uma vez. Oi, amor, me desculpe, não deu tempo de fazer muita coisa. Carlos sorriu sem jeito. A mesma frase, a mesma bagunça, a mesma maldita situação, a mesma bola cretina esperando para ser empurrada para o topo novamente. Uma repetição insuportável e, ao mesmo tempo, previsível. As mesmas coisas sendo feitas todos os dias, estragada por gastos inesperados que a forçavam a fazer tudo de novo. Mais uma vez. Eram tempos comedidos e não havia o que fazer. Sua única certeza era que teria muito o que fazer. Vó, olha o vídeo que eu fiz do Bruno. Já tem 1.000 curtidas. Pedro exibiu orgulhoso o seu trabalho. De maneira eufórica, Pedro colocou a tela do celular na cara do avô, enquanto João desviou do irmão e correu para o computador, sem cumprimentar ninguém.
Ao colocar os pés dentro de casa, a mãe recebeu a sua recompensa de 12 quilos, com a fralda cheia. Cumprimentou os sogros com certa doçura, mas manteve a cara azeda para o marido. Carlos sentiu. Desculpe, amor, meus pais chegaram às 10 e eu tive que recebê-los. O marido cochichou. A esposa recebeu um beijo na testa que desatou a cara amarrada, mas não conseguiu dissolver a revolta que estava no peito. No passado, antes das 10, só Deus sabe o quanto fizerá naquela casa. Naqueles dias, Carlos fazia o que dava, e ela fazia o que podia a respeito disso. A revolta que sentia não era apenas contra o marido, mas também contra si mesma, pois estava cansada de fazer muito e poder muito pouco. Eu fico com ele, querida, pode deixar. A mãe de Carlos estendeu os braços e sorriu, numa rara demonstração de empatia. Porém, o gesto incomum não foi utilizado, pois, num movimento rápido, Pedro se colocou contra a avó e a mãe pegou Bruno no colo. Em vez de levá-lo ao cercadinho, conduziu o irmão até a garagem, para junto dos cães, e em seguida pegou o celular. Mais vídeos foram gravados, uma pequena mina de ouro de 12 quilos e seus companheiros peludos, igualmente inocentes, tornando-se personagens de um desenho cotidiano, que ninava milhares de adultos sobrecarregados. A avó achou graça e se juntou a eles, perguntando coisas inadequadas, fazendo confusões tecnológicas e por fim também fez parte do espetáculo. Mais uma personagem para vídeos de Pedro, mais distração para vidas exaustas. A mãe se indignou e, sem forças, sentiu a bola de mármore voltar lentamente contra suas mãos, esmagando aos poucos todos os esforços que fazia para educar aquelas crianças. Para não intervir, ela se afastou, pois não queria ser a vilã das pequenas histórias de Pedro. Por fim, arrependeu-se, pois na cozinha a decadência parecia ainda maior. 5 anos atrás, te falei para fazer engenharia civil. Ao menos você estaria me ajudando. Talvez teria até enriquecido se quisesse, porque o que não falta são obras por aí. O pai de Carlos concluiu a conversa e tomou um gole de cerveja. A esposa suspirou, evitando que palavras inadequadas escapassem de sua boca, pois não havia nada mais detestável no mundo que pessoas com títulos, que se achavam imunes às mudanças. Ignoravam os fatos até o mundo lhes tirar alguns caracteres, reduzindo-as a uma versão mais barata de si mesmas. Fora assim com o marido, fora assim com a coordenadora da escola dos meninos, trocada por meia dúzia de aplicativos. Até o pediatra do Bruno cederá à telemedicina em nome dos boletos. Então, o que impediria uma impressora 3D de aposentar um mestre de obras com 40 anos de experiência? Por enquanto, daqui uns 3 anos, pode ser que um robô que assenta 1000 tijolos por hora aprenda a fazer o seu trabalho e você se arrependa de ter escolhido essa profissão em 1982. Carlos pontuou calmamente. Se pensar assim, nunca irá prosperar. O pai rebateu. Carlos só fazia e falava o que podia, e por isso calou-se, para não ofender o pai. Para acabar com a conversa, a mulher jogou os bifes violentamente na panela quente, provocando algum barulho. Em vão, no mesmo momento, Bruno berrou na garagem e chorou sem parar. O Pedro bateu no Bruno porque ele não quis fazer o que o irmão mandou. A sogra denunciou, sem fazer nada. A empatia já passará. Ele não quis fazer a caretinha, mãe. Ele precisa fazer a caretinha para fazer o vídeo. Pedro se justificou. A caretinha. Um salário mínimo pago em mensalidades escolares e o moleque se dedicava à caretinha. Uma pequena fortuna acadêmica paga todos os meses com desespero, açúcar, gasolina e lágrimas para, no fim, sobrar apenas a caretinha. Poderá, o mundo se interessava pela caretinha. Gostava, curtia, assistia, precisava da caretinha. Pedro só estava fazendo o que tinha que fazer. Era o preço de estar no mundo. Era como a mãe fazendo doces, uma linha torta, preenchida involuntariamente por palavras com as quais não concordava. Por fim, a mãe perdoou o garoto, mas não a si mesma, pois caso tivesse mais palavras bonitas na boca e no currículo, talvez fosse uma mãe melhor. Se tivesse mais força, talvez conseguisse impedir o mundo de esmagar as suas crias.
Não tinha. Era uma lacuna em branco, cansada e desesperada. Um silêncio em pessoa. Seu irmão não é seu brinquedo. Pare com esses vídeos, imediatamente. A mãe ralhou. Seu tom de voz assustou o bebê e o fez chorar ainda mais. Sem desejar, atrairá toda a atenção para si, e sem saber como lidar com os olhares, ignorou-os. Pegou o bebê nos braços e continuou preparando o almoço, com uma só mão. Desconcertados, os outros 3 adultos perceberam que a revolta não fora causada somente pela atitude de Pedro. Então, trataram de ajudá-la. A sogra pegou o bebê no colo, o sogro levou as latas de cerveja para o lixo, Carlos arrumou a mesa e colocou os pratos. Ela tirou o celular das mãos de Pedro. Silêncio. Nenhuma encomenda nova. O desespero surgia composto dentro do peito. 0,23% mais intenso do que antes. Enquanto o arroz cozinhava, lavou a louça da manhã, arrumou as camas, passou um pano no chão, tirou o lixo do banheiro. Quando a água do arroz secou, lavou a salada, encheu todos os pratos e amaldiçoou os 2 bifes extras que teve que gastar com os sogros. Com o almoço servido, Bruno foi para o colo do marido e ela engoliu a comida rapidamente para que Carlos pudesse almoçar com os pais. Antes de servir a papinha do bebê, chamou João para se sentar à mesa e almoçar. O menino lhe respondeu monossilabicamente, sem tirar os olhos da tela do computador. Indignada, exigiu uma intervenção paterna. Puxa vida, deixa ele jogar, amor. Os tempos mudaram. A gente não tem mais a rotina de antes. Carlos respondeu, enquanto ouvia um sermão do pai sobre empreendedorismo. Deixa eles, querida. Hoje em dia esses jogos de computador são uma mina de ouro. Lembra do filho da Cleide? Ficou milionário com a internet. A mãe do Carlos completou. A raiva, mais uma vez, subiu a garganta. Refluxos de raivas anteriores, engolidas a tempo. Não era o marido, nem os sogros, nem as crianças. Eram os tempos, que mudaram e continuavam mudando sem parar, deixando-a sempre para trás, em um passado inútil e inadequado. Pois sabia que nada era como antes, e nem deveria ser. Porém, tornar-se inadequada para se readequar ao mundo já era demais. Onde já se viu ficar rico com jogos e caretinhas? Receber tanto em troca do nada? Ser uma lacuna em branco e fazer disso profissão? Vocês me desculpem, mas não pagamos mensalidades cara para isso. O João e o Pedro não fazem mais nada. Não conversam, não brincam, não leem, não se interessam por nada. Isso não é normal. Eles estão vegetando. Só Deus sabe o quanto tem sido difícil mantê-los naquela escola para receberem uma boa formação. Então não vou permitir que joguem tudo fora com jogos e vídeos. A mulher os interrompeu, levantando a voz e as sobrancelhas em uma expressão severa. Por um instante, ela existiu, cuspiu suas opiniões na mesa, pensando que era uma grande iguaria, mas no fim, as sentenças receberam tanta atenção quanto as azeitonas que foram deixadas nos pratos. Ao terminar a refeição, Pedro pediu o celular do avô e iniciou outro vídeo. Daquela vez, uma dança e algumas frases sobre futebol. Aquela foi a última pá de relevância jogada sobre si. Nos picadeiros virtuais, era a única palhaça que queria que os filhos fossem alguém em um mundo indefinido, com engenheiros sem fábrica, professores de lições inúteis, advogados de leis que valem tão pouco. Era uma grande otária, e por isso tão obsoleta e decorativa quanto o rádio que ornava a estante da sala. Por que encher os meninos de conteúdo se o mundo anda vazio? Terminando o espetáculo, os sogros se despediram e partiram, enquanto a mãe fazia Bruno dormir. Carlos fez o que pôde, colocou os pratos sujos na pia e se arrumou para trabalhar. Pedro dirigiu os cães na garagem. João continuou improdutivo, na frente da tela do computador. Quando Bruno finalmente adormeceu, ela foi ao quarto do João, determinada a arrancá-lo de lá para ingerir o almoço frio. Não foi dura, porque lhe faltava vício para exercer a autoridade. Também não foi energética, porque o cansaço lhe roubava as energias. Foi firme, como os braços resilientes, que insistiam em impedir que as circunstâncias lhe esmagassem. João, já chega, vai almoçar já! Ordenou. Sua autoridade frágil foi recebida com um palavrão composto e inédito, nunca antes ouvido, nem falado naquela casa.
Até Carlos, que escovava os dentes, foi atraído para o quarto do garoto ao ouvir tal absurdo. Diante da indignação dos pais, João regalou os olhos e se calou. A explicação sobre a origem daquele termo incomum veio imediatamente. Duque 337 disse a mesma palavra algumas vezes, enquanto atirava contra uma horda de zumbis. Constrangido, João tirou o fone de ouvidos e encerrou o jogo sem se despedir. Em seguida, caminhou cabisbaixo até a mesa da cozinha e sentou-se para comer, sem dizer uma palavra. Diante dela, Carlo demonstrou um sentimento semelhante de culpa. Seguiu o filho até a cozinha e conversou com ele em voz baixa, sobre um assunto que ela não conseguiu ouvir. A mulher permaneceu sozinha no quarto, por algum tempo tentando digerir a raiva e a culpa que sentia. Trabalhava o dia inteiro e as contas estavam fora do controle. Cuidava da casa por hora e as coisas estavam fora do lugar. Limpava e tudo sempre estava sujo. Ficava com as crianças o tempo inteiro e os pequenos estavam irreconhecíveis. Ela era nada, era como se sequer existisse, como se suas ações não causassem efeito no mundo. A grande bola de mármore que acreditava mover todos os dias, na verdade, permanecerá parada, no mesmo lugar. O corpo e o peito doeram. Estavam cansados? Do quê? Se não fazer nada? Cansados do nada. De ser nada, fazer nada e ter efeito nenhum. Estava cansada de um mundo cheio de nada. Bruno acordou no mesmo momento em que Carlos se despediu e saiu para trabalhar. A esposa avisou sobre a conta negativa e pediu ao marido que trouxesse mais fraldas quando voltasse. Antes de ter os braços ocupados pelos 12 quilos que choravam no berço, arrancou o celular das mãos de Pedro e o colocou para fazer a lição. Na tela, nada. Nenhuma encomenda, nenhuma venda, 0 notificações. Nenhum ganho até o momento, nenhum doce para fazer. Como pode um nada machucar tanto? Da pior maneira, descobriu que um dia vazio era tão árduo quanto um dia cheio, e que não ter trabalho era tão ruim quanto trabalhar demais. Aquele era um mundo sem sossego, sem nada de conforto, nem nisso, nem naquilo, e não havia nada a fazer a respeito. Enquanto preparava a mamadeira, verificou o que o Pedro fazia. Nada. Sequer ouvirá a ordem da mãe. João também voltará ao nada. Contrariando a orientação do pai, estava frente ao computador, mais uma vez. Pela casa, havia muito a se fazer. Começando pelo bebê, deu-lhe a mamadeira, trocou suas fraldas, arrumou os brinquedos no cercadinho, vestiu-lhe uma roupa mais fresca, colocou um desenho na TV. Depois arrastou os meninos novamente, para fazerem a lição. João terminou o dever em 10 minutos e voltou para o computador. Sem saber o que fazer, e também com tanto a fazer, a mãe estabeleceu um limite de tempo de tela e João concordou. Simultaneamente, ela respondeu eventuais perguntas de português. Lavou toda a roupa, arrumou os quartos, limpou a sujeira dos cães, passou parte da pilha de roupas limpas que aguardavam providências dentro do cesto. O tempo de tela de João acabou. Ele emburrou e fez manha para desligar o computador. Pedro ficou com fome e pediu um lanche. Migalhas de bolachas temperaram o chão recentemente limpo no momento em que a dona de casa terminará de higienizar todo o banheiro. Ela mandou João ler um livro. O desenho do Bruno acabou e ele pediu colo. João colocou um desenho para assistir, enquanto lia o livro e Pedro se juntou a ele. A mãe arrumou a mesa da cozinha e recolheu as roupas do varal usando apenas um braço. Colocou Pedro de volta à mesa para terminar a lição. Desligou a TV e João emburrou mais uma vez. Pedro fez uma pergunta de matemática cuja resposta ela não sabia. A mulher consultou o celular para ajudá-lo. Nada, nenhum pão de mel sequer. Nem mesmo um brigadeiro para ajudá-lo a estacionar o carro na área coberta pelo parquímetro. Para piorar, Rogério desmarcou o passeio de Beto daquela tarde. Bruno dormiu no carrinho enquanto a mãe dobrava toda a roupa recolhida. João leu apenas 3 páginas e quando Pedro terminou a lição, ela limpou o chão, mais uma vez. Aproveitou a cozinha vazia para limpar o fogão e descongelar a janta. Ainda nada, nenhuma encomenda. João leu 10 páginas e voltou para o computador. Sem querer, Pedro fez as necessidades das calças e a mãe teve que lhe dar banho e trocar suas roupas. Bruno acordou igualmente sujo e também teve que tomar banho e trocar de roupa. Pedro pegou o celular para fazer vídeos.
João ficou com fome e derrubou o iogurte na geladeira e no chão, enquanto buscava algo para comer. Bruno chorou sem parar, sem motivo algum. Sem querer, Pedro pisou no iogurte que estava no chão da cozinha, aguardando providências. O relógio anunciou 4 horas da tarde e o chão estava sujo. As crianças fora de controle. Havia uma pilha de roupas sujas na lavanderia e ninguém pediu nenhum doce. O tempo corria e ela continuava no negativo, sempre devendo algo a uma realidade que nunca se bastava em suas ações. De repente, uma notificação. Um bolo de aniversário? Não. Era uma assistente virtual do colégio dos meninos combinando uma reunião com o diretor no dia seguinte, às 9 horas. Motivo? Os professores suspeitavam que o João estaria usando inteligência artificial para escrever textos e fazer os deveres de casa. Foi como receber um soco na cara. Tantos sacrifícios para manter os filhos na escola particular e um moleque estava automatizando o aprendizado para ter mais tempo de ser um inútil, ingrato, irresponsável, miserável. Uma raiva intensa e inadequada apertou seu coração já sobrecarregado. Em uma pesquisa rápida, descobriu o culpado. Um vídeo no canal do Duque 337 ensinava a usar o chat GTP. Irresponsável, maldito, miserável. Em um impulso, correu até o quarto do menino e, antes mesmo de explicar-lhe o motivo, arrancou a fonte do computador da tomada, sem piedade. João emburrou, protestou, fez manha, chorou. Seu coração esmagado doeu mais uma vez. Culpa? Do Duque 337? Não, a culpa era dela, afinal. Era uma mãe de nada, sempre negativa, oferecia uma vida nula aos filhos, com nada além do básico e ainda assim com muito esforço. Após a raiva inicial, consolou João, confirmou a reunião e avisou o marido sobre o ocorrido. Em vez de lutar contra os afazeres, preferiu lutar contra o que não fazia, dar atenção aos filhos. Então encheu a bolsa do bebê com fraldas, água e mamadeiras e pediu aos meninos que calçassem os sapatos. João expropriou mais um calçado do pai e Pedro mostrou com orgulho que dos irmãos mais velhos lhe serviam. A mãe colocou um boné na cabeça de cada filho, encheu o compartimento do carrinho de bebê com bolas e brinquedos. Por fim, afivelou o cinto do carrinho no Bruno e partiu com os dois mais velhos a tiracolo. Decidirá levá-los ao parquinho de uma praça, para terem um tempo longe do mundo virtual. A mulher costumava fazer isso com frequência, quando João era um bebê, mas infelizmente perderá o costume. Uma pena. Aliás, uma falta terrível, pois estava sempre em casa com as crianças. Por que não levá-los ao parque todos os dias? Uma mãe de nada automatizava a criação dos próprios filhos e depois se enfurecia ao deparar-se com pequenos robôs dependentes de tela. Infelizmente, a boa intenção durou pouco, pois ao chegarem a tal praça, tiveram uma surpresa. Não havia como entrar. Uma pequena floresta se instalará no local, poupando apenas o tanque de areia sujo, onde ficava o playground. O mato alto cobria os bancos e envolvia o caminho de cimento que levava até o parque. Havia lixo por toda parte. Faltava um banco nos balanços e gangorras que, sem manutenção, descansavam inutilmente no chão. O escorregador enferrujado ostentava palavras de baixo calão pichadas. Era um parque virtual, selvagem, como a internet, um cenário tão horrível quanto um jogo de zumbis de João e tão nocivo quanto aos impropérios de Duck 337. Horrorizada, estremeceu, mas não desistiu. Deu meia volta e conduziu os meninos até outra praça, que ficava um pouco mais longe de casa. Uma praça maior, mais antiga, mais famosa e bem cuidada. O lugar onde ela mesma brincará quando tinha a idade dos garotos. Logo na primeira quadra, um buraco no asfalto engoliu uma roda do carrinho. O cinto salvou Bruno de ser arremessado ao chão. Os meninos riram, e passado o susto inicial, a mãe riu junto com eles. Alguns passos adiante, outro buraco, e em seguida mais um, até que precisaram recorrer à calçada. Por ser impossível transitar com o carrinho na rua, um asfalto de brigadeiro, totalmente granulado, mas que lhe custava um docinho por 30 minutos de estacionamento. Um absurdo com letras maiúsculas que só uma pessoa sem letras como ela poderia aceitar.
Mesmo indignada, resignou-se e continuou a jornada árdua de levar as crianças ao parquinho, em meio à decadência. Infelizmente, o abandono se repetia nas casas. Muros com pintura descascada, pichados, mofados. As casas bem cuidadas tinham portões até o teto, cercas elétricas, lanças, concertinas, pequenas prisões familiares. Algumas mais antigas foram demolidas e deram lugar a terrenos baldios, com mato de altura dos meninos. Muitas residências aguardavam um inquilino, outras um comprador. Tudo precisava de reparo, inclusive o seu coração, que sofria a cada passo. Os tempos mudaram e o bairro que crescerá também não era mais o mesmo. Por um momento, entendeu os próprios filhos. O mundo atrás das telas parecia mais acolhedor. Para o seu total desespero, a praça em que tanto brincará também não era mais a mesma. Não havia mais brinquedos. Do gira-gira sobrará apenas a haste do escorregador só a escada. O escalador era apenas uma lembrança. A casinha de madeira parecia melhor que algumas casas do bairro, porém não tinha condições de receber crianças em seu interior. O balanço foi o único brinquedo que resistirá, mas tornara-se solitário, com um único assento erguido na enorme haste que, outrora, comportava quase 8 crianças simultaneamente. Um horror. Que lugar feio, mamãe! Pedro contestou. A realidade era feia, diminuirá e já estava quase se anulando. Mesmo assim, ela insistiu. Jogou os brinquedos na areia, tirou o bebê do carrinho e permitiu que brincassem. Mais uma surpresa, a mais desagradável de todas. Eles não sabiam como brincar. O bebê teve nojo da areia e chorou. João fez 3 embaixadinhas e ficou entediado. Pedro sequer se interessou pelos brinquedos que a mãe levará. Mantendo a esperança, a mulher tirou os sapatos e correu animadamente para o balanço, esperando que os filhos a seguissem. Não seguiram. Sequer desejaram segui-la e foi preciso arrastá-los, um de cada vez, até o derradeiro balanço. 9 balançadas depois, 3 para cada menino, e a brincadeira acabou. Balançar era chato demais e não havia mais nada para se fazer. Vamos fazer um castelo de areia? Perguntou entusiasticamente. Para quê? Pedro respondeu de mau humor. Mas uma surpresa desagradável. Eles não queriam brincar. Os tempos mudaram e, pela primeira vez na história, era preciso explicar para uma criança por que deveriam fazer um castelo de areia. Sem argumentos, a mãe pegou a pá e cavou um pequeno buraco, acreditando que os filhos seguiriam seu exemplo. Não seguiram. Mas é areia, mamãe. Não adianta fazer castelo de areia. A chuva e o vento vão destruir. Pedro completou. Adianta, e como adianta? Era o que fazia todos os dias, a todo momento, e quanto antes ensinasse os filhos a fazer o mesmo, menos sofreriam. É preciso ser um Cícero feliz, fazer castelos inúteis com um sorriso e carregar a esperança de que um dia ficarão em pé. Então, em silêncio, ela molhou o punhado de areia que retirara do buraco e ergueu uma parede. Aguardou que a lição demonstrada fosse aprendida. Não aprenderam. Mamãe, é melhor a gente fazer um castelo de bloco de pedra, Pedro aconselhou. Você está vendo algum bloco de pedra por aqui? A mulher perdeu a paciência. Vamos, venham me ajudar. Não vai durar. A areia é o pior material para se construir no jogo de blocos, João explicou. Era a voz da experiência. Dezenas de horas de jogo de blocos formaram um engenheiro civil mirim petulante, que ousava contestar toda a prática adquirida em anos e anos de parquinho, fazendo bolos de areia para bonecas. Ela suspirou para dissipar a irritação e rebateu. Pois é essa a graça da brincadeira. Se o castelo desmoronar, a gente ergue de novo. Ainda havia um pouco de entusiasmo em sua voz. Ah, isso é muito chato, mamãe, Pedro reclamou. Nem no jogo de blocos a areia é assim, mãe, João complementou. Quando Duck 337 faz um castelo, usa Dorito ou cascalho. Ele faz uma réplica do castelo de Edimburgo em um vídeo. Com uma pequena pá de areia, um sentimento e algumas lembranças, a mãe desejava vencer a máquina. Com a areia suja e a água da torneira, queria ganhar do castelo de Edimburgo feito com tantos blocos, tantos bytes, tantos gigas e tantos recursos gráficos que sequer imaginava. A realidade, porém, era desinteressante. Não à toa, ela estava em frangalhos. O mundo que um dia conhecerá tornara-se um lugar sem reparo, sem volta, sem nada.
Os pequenos não tinham vontade nenhuma de aprender a construí-lo. Inesperadamente, uma lágrima intrusa apareceu e desceu, assustando os meninos. Você está chorando, mãe? João perguntou preocupado. Após enxugar os olhos úmidos, a mãe encarou cada um dos rostinhos, até Bruno demonstrará espanto, observando-a com as pequenas sobrancelhas erguidas, pois nunca viram antes a mãe chorar. Possivelmente nunca viram sequer uma emoção verdadeira e espontânea. Estavam sempre super protegidos com amor, eletrônicos e contos de fadas econômicos, que diziam que os pais não estavam falidos, nem desesperados. Mesmo assim, os pequenos reagiram bem. João apareceu com uma flor, garimpada entre arbustos secos, e Pedro partiu logo com um abraço apertado e demorado. Bruno fez o que sabia fazer, a caretinha. O choro cessou imediatamente, aliviando-a. Os filhos eram humanos, afinal. Tinham um bom coração. Mesmo em um mundo hostil, conseguiria a criar. Em cativeiro, 3 exemplares de uma espécie em extinção. Ao fim do abraço, decidiram fazer o castelo e só pararam quando o sol se pôs. Contrariando as orientações técnicas dos pequenos especialistas virtuais, a areia construiu um monumento firme, mas isso não os preocupou. Prometeram juntar todos os dias para construí-lo, se assim fosse necessário. Ainda conversavam sobre o castelo e o parque quando chegaram em casa. A mãe contou histórias do seu tempo, falou sobre os brinquedos e as crianças que não estavam mais naquele parque. E os meninos queriam saber mais. Que bom passar um tempo longe da matemática, sem desejar somas, nem ser reduzida sem parar. Fazia tempo que sua vida estava no débito automático, com as parcelas do tempo sendo tiradas sem qualidade nenhuma. Então, momentos como aquele eram dádivas, quase milagres. Era como saldar uma longa dívida consigo mesma e com os filhos. Já em casa, Carlos fazia o jantar da maneira que podia. No celular ainda nada, nem mesmo um pedaço de pudim. Mas aquela tarde preencherá seu peito e não havia como o desespero entrar. Jantaram. Bruno adormeceu depois do banho, antes mesmo de terminar a mamadeira, e o pequeno hiato de liberdade permitiu que a dona de casa limpasse a cozinha, lavasse as roupas do cesto e alimentasse os cães. Pouco depois das 8, finalmente, surgiu uma notificação no celular. A ficha que preencherá no mercado fora selecionada. No dia seguinte, às 9 horas, teria uma entrevista de emprego. Inevitavelmente, um grito de alegria escapou de sua garganta. Pelas mãos de uma rede de supermercados, a lacuna existencial fora enfim preenchida. Protetores, os 3 homens da casa apareceram para salvá-la de uma suposta barata, mas encontraram a mãe sorrindo, com os olhos marejados. Amanhã terei uma entrevista de emprego, comemorou. Então, contou a notícia sem pensar, esquecendo-se de que era composta e que cada passo de sua vida puxava 4 vidas na mesma direção. Por que você tem uma entrevista de emprego, mamãe? Pedro ficou desconfiado. Porque ela vai trabalhar, seu tonto, João disse com raiva. E por que você vai trabalhar, mamãe? A voz de Pedro estava trêmula. O olhar indignado dos filhos a fez sentir-se culpado e a sensação só piorou quando Pedro fez uma cara de pré-birra, preparando-se para surtar. Assim que ouvisse o que não queria escutar. Felizmente, a sujeita composta dividia com o marido o mesmo coração. De maneira inesperada, Carlos sorriu para ela. A mamãe vai trabalhar porque precisa, ele falou. Se o pai falou, estava falado. Não havia protesto, perguntas nem birra. A mãe precisava trabalhar. Assunto encerrado. Em silêncio, os meninos esboçaram expressões de descontentamento. Carlos deixou um beijo rápido de parabéns nos lábios da esposa e encaminhou os meninos para o banho. Ousado, Pedro ainda tentou protestar de maneira branda. E o castelo? Você disse que a gente ia reconstruir todos os dias? O filho disse, magoado. E eu? Não serve o papai? Carlos interveio. Os braços cruzados de Pedro responderam à pergunta e Carlos o empurrou até o banheiro, para que não insistisse. A mulher permaneceu na sala, processando a informação que há pouco receberá e todo o débito emocional que a mudança causaria. Após tantos meses árduos, uma renda fixa equilibraria as contas. Não teriam os privilégios de antes, mas poderiam se dar ao luxo de começarem os meses com algumas despesas pagas. Além disso, teria, enfim, uma ocupação e não apenas uma função. Ocupariam um espaço na sociedade,
Seria sujeito da sua casa e da sua vida. Por outro lado, havia as crianças, o bebê, a casa, sem falar do marido, que ajudava como podia. E a sogra que interferia sempre que podia. E tinha o castelo, ponderou. Era uma troca deveras injusta, como aquela lição da escola que dizia que seus ancestrais trocavam madeira nobre por porcarias materiais. Contudo, havia uma escolha. Seus ancestrais puderam escolher? Liberdade é uma especiaria e ela era apenas um mecanismo de distração. Não tinham que escolher. Então fora selecionada. Durante o banho dos meninos, a mãe juntou os documentos exigidos pelo supermercado e separou a sua melhor roupa. Bruno acordou chorando sem motivo e não quis ficar no berço, também sem motivo. Bruno não quis ficar no carrinho, ainda sem um motivo, e chorou por 1 hora. Definitivamente não havia um motivo. Nesse tempo, Carlos assistiu a meia dúzia de vídeos longos sobre o jogo de blocos, e que o engenheiro Doug 337 ensinava a fazer réplicas do mundo real. Na 100ª tentativa de acalmá-lo, a mãe achou a minúscula causa: um novo dente. Carlos mandou os meninos para a cama sozinhos, pois era dia de jogo. Ela fez um chá para o bebê, aplicou o analgésico, trocou a fralda. Enquanto isso, Carlos comemorou um gol do Corinthians e Pedro pediu para a mãe deitar ao lado dele, falando sem parar sobre castelos, enquanto ela fazia Bruno adormecer com movimentos repetitivos do carrinho. Em seguida, fez a coluna se adequar à cama infantil e caiu no sono de mãos dadas com Pedro. Acordou com um grito masculino, vindo da sala. Outro gol. Exausta, migrou para o próprio quarto. Apagou porque sabia que só teria companhia após o fim do jogo e não esperou por outro prazer. Além de dormir uma noite inteira, não teve. Pouco antes de um clímax onírico, seu sono foi interrompido. Coloquei o dinheiro das corridas de hoje na sua conta, amor. Carlos falou quando se deitou ao seu lado. Sonolenta, agradeceu monossilabicamente, enquanto os braços do marido envolveram seu corpo e em seguida pararam. Não a quiseram, não a queria mais. Em meio à exaustão, o sentimento da insuficiência surgiu no peito. As coisas mudaram, não eram mais os mesmos. Faziam amor por transferências bancárias. Trocavam problemas em vez de carícias. O amor mudará? Repentinamente, o sentimento de insuficiência cresceu o suficiente para fazê-la se levantar. Frouxos, os braços do marido descansaram na cama e sequer se importaram. Mudaram. Não a amava mais. Não o suficiente. Em uma onda de frustração, a esposa calçou os chinelos e deixou o quarto. Aguardou, mas nem os braços, nem as pernas do marido o seguiram. O corpo masculino permaneceu esparramado no leito vazio, limitando-se a chamar pelo nome da esposa. Insuficiente. Ele a amava, mas não o bastante para se importar. Os minutos se passaram e se sepultaram definitivamente a possibilidade de qualquer reação de Carlos. Com más companhias no peito, ela decidiu permanecer na sala. Na tela do celular, uma notificação solitária chamou sua atenção. Nada. Nenhuma encomenda de doces. Então não era mais doceira. As coisas mudavam a todo momento e a mulher permanecia indefinida. Também não havia vendas. Porém, havia um carinho, uma notificação do aplicativo do banco. Saldo insuficiente. Mesmo após toda a soma de uma tarde de trabalho do marido, sua conta permanecia negativa, incapaz de realizar qualquer tipo de pagamento. Seu coração acelerou, não pelo toque do corpo do marido, mas pela presença do coração dele ao seu lado, no mesmo sentimento exaustivo e incessante. Carlos também era insuficiente. Ele se sentia tão pouco que seus braços não tinham vigor. Êxtase, a ternura momentânea fez sentir falta do abraço derrotado. Imediatamente voltou para a cama e se adequou às costas largas, abraçando o corpo cansado. A emoção no auge interrompeu o sono de Carlos. Obrigada por apoiar a minha decisão, sussurrou. O marido limitou-se a beijar uma das mãos da esposa. Não era uma decisão verdadeira. Talvez nem o apoio fosse. O amor, porém, era legítimo. E isso era o suficiente.